Pergunta, pastor. Determinar, decretar, profetizar o que se deseja, declarar que Deus faça algo, é bíblico? Você também pegou pesado nessas perguntas, minha filha. É necessário, né? Claro. Bem-vindos a mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero trazer para vocês aqui um assunto muito recorrente, parece que não, mas é um assunto que muita gente tem dúvida, muita gente comenta também no meio das igrejas, no meio dos cristãos, que é a teologia, né? Teologia da determinação. Se o homem pode determinar alguma coisa, pode orar determinando, decretando algo. E a teologia da determinação, esse assunto de determinação, é um assunto muito comum nas igrejas. E hoje eu quero trazer um vídeo para clarear sobre esse tema, porque as pessoas muitas vezes confundem algumas coisas nesse assunto da determinação. Então, esse vídeo não tem o objetivo de criar qualquer picuinha no meio de mais cristãos, porque a gente sabe que se tem uma coisa que Deus detesta, é aquele que semeia discórdia entre irmãos. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque é um vídeo que foi compartilhado e a prova de que é um assunto tão comum é que há 4 anos atrás, quando eu ainda pertencia à igreja neopentecostal, eu postei esse vídeo falando de determinação. Eu vou deixar aqui para você ver como que eu já havia falado isso na internet, porque é um assunto comum no meio dos cristãos, mas que muita gente tem dúvida. E como eu fui da mesma igreja que a Daiane, eu não poderia deixar de esclarecer para vocês o que é esse negócio de teologia da determinação. Tem que ser dita, não tem jeito. As pessoas geralmente me perguntam muito sobre isso e ninguém melhor do que o senhor com tanto conhecimento bíblico para nos dizer. Claro, na verdade, Daiane, você hoje, tantos cristãos que vivem a fé reformada e estão em igrejas bíblicas, são a minoria e não tem ideia a quantidade de gente que acredita nisso que você está perguntando, né? Que está em igrejas que ensinam isso e que, inclusive, fazem isso até nos dias de hoje, assim, claramente, né? Facilmente. Então, eu acho importante abordar isso, porque algumas agem de má fé mesmo, né? São um joio no meio do trigo, né? Mas outras não. Outras estão sendo enganadas. E é nosso dever, que descobrimos a verdade, agora, enviar a verdade a elas e abrir os seus olhos. Bom, vamos lá então. A pergunta aqui é: determinar, decretar, profetizar, o que quer que seja, declarar que Deus faça algo é bíblico. Vamos lá. Eles entendem o quê? Que cada cristão, que as palavras têm poder e que através das nossas palavras nós podemos declarar bênção ou maldição. Por isso determinamos e decretamos ou declaramos palavras sobre áreas de nossas vidas, com o fim de que essas palavras alterem a realidade. De onde veio isso? Vamos lá. Vamos agora para, eu tinha dito do Kenneth Reagan, mas ele tem o seu avô e o seu bisavô. No século XIX, um homem chamado Phineas Quimby estava estudando ocultismo e espiritismo e descobriu os poderes ocultos da mente e que podia curar enfermidades e podia obter riquezas mediante a pensamento positivo e a pronunciamento de palavras. E aí, influenciado por ele, esse é o avô, o bisavô. Influenciado por ele, um outro homem, que também, influenciado pelos seus estudos, Essek Kenyon, descobriu que não só os pensamentos, mas que as palavras tinham o poder de criar realidades. E ele cria o que chamamos hoje de confissão positiva, que não é o desejo de Deus, que Deus deseja, aliás, que nós gozemos de saúde, prosperidade e de vitórias, e que mediante ao pronunciamento de palavras, essas realidades aconteceriam. E vem então o seu filho, Kenneth Reagan, que cria todo esse movimento e expande ele para todas as partes, e principalmente para o Brasil. E Kenneth Reagan, que é o pai da teologia da prosperidade, também é o pai da confissão positiva. Essa teologia da prosperidade, cura e esses livramentos, segundo Reagan, acontecem como? Através do ato de determinarmos, declararmos, decretarmos. Então, se você está passando algo ruim na sua vida, decreta o livramento. Se tem uma enfermidade, decreta a cura. Se tem
Se você que está fazendo concurso, se você está fazendo vestibular para medicina, decrete que você vai passar sem mesmo estudar, tá? Detalhe, não precisa estudar não, só decrete. É bem assim, também ensina o povo a ser burro, ignorante também, né? Estava indo num caminho, estava indo muito bem, até que chega naquele momento, que aonde as pessoas confundem a teologia da determinação. Ele começou a citar como se o homem pudesse determinar sobre a vontade soberana de Deus. Tudo que envolve essa teologia da determinação é mais voltado para a batalha espiritual do que... Não é mais voltado, ela é voltada para a batalha espiritual e não para a vontade soberana de Deus. Eu vou deixar aqui alguns exemplos sobre esse negócio de criar realidades com a palavra. Eu quero trazer para vocês 2 exemplos de provérbios. Olha só, do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das suas palavras. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e os que a usam habilmente serão recompensados. Se você ainda acha que as suas palavras não têm o poder de criar uma nova realidade na sua vida, então você tem que desconsiderar esses provérbios da Bíblia. Você tem que descartar. Dependendo da forma habilidosa que eu uso, eu vou ser recompensado. Você ainda acha que as suas palavras não têm o poder de criar uma nova realidade? Não é porque, por exemplo, Salomão se envolveu com coisas dos demônios no fim da vida dele, quando ele se desviou, que tudo que ele escreveu em Provérbios e Eclesiastes, com a sabedoria de Deus, tudo que ele escreveu sobre palavras e pensamentos, eu não posso anular isso, porque ele se desviou no final da vida dele. Então tem muita gente que vai usar a palavra de Deus adaptada em ocultismo. Quantas religiões não usam a Bíblia como um amuleto da sorte? Que usam o nome de Deus como se estivesse realmente no caminho da salvação. Então, o que eu quero falar para vocês? Não é porque as pessoas usam da forma errada a Bíblia que eu vou anular o que ela diz. Eu não posso anular o que ela diz. Com relação a pensamentos e palavras, está na Bíblia primeiro. Antes do pessoal pegar, por exemplo, você vai encontrar pensamentos positivos e confissões positivas na lei da atração. Você vai encontrar confissões positivas na terapia holística. Você vai encontrar pensamentos e confissões positivas em signos. Você vai encontrar confissões positivas em coaching, em vídeos motivacionais, em palestras. Então não dá para eu anular a Bíblia, o que a Bíblia fala, porque esse pessoal pegou e usou coisas da Bíblia da maneira deles, adaptadas para o espiritismo, para o ocultismo, para a terapia holística, para signos. Eu não posso anular o que Deus falou de verdade. Primeiro veio a Bíblia. Então eu não posso anular o que ele falou por causa desse pessoal que transforma a Bíblia em um amuleto da sorte. A gente foi da mesma igreja. Conhecendo a igreja, como ela é, de padronizar os ensinos para todo lugar, de ser sempre tudo muito igual, tudo padronizado. Eu não me lembro de ter associado o ato de determinar com relação à vontade soberana de Deus. Quando ele cita Gênesis, que haja luz e houve luz, certamente foi Jesus que falou aquilo, porque o mundo foi criado pela palavra. E no mesmo livro de Gênesis, está escrito que nós fomos feitos imagens e semelhanças de Deus. Quando o homem profere palavras, ele pode alterar realidades. E também é impossível que eu decrete sobre um vestibular sem eu fazer a minha parte, sem eu estudar. Isso realmente é uma burrice, porque não fomos ensinados desse jeito, pelo menos eu não fui. Eu nunca, na minha vida, ouvi nada parecido com isso. Então, aí nasce esse movimento. E quem são os principais discípulos desse homem? Os crentes da igreja brasileira, década de 70 e 80, isso explode no Brasil. E você sabe que você teve um pastor e uma igreja que bebeu dos ensinos de Kenneth Hagin como ninguém que ensinou isso. Agora, tem base bíblica isso? Deixa eu me lembrar se tem na Bíblia alguém que decretou. Me lembrei, em Gênesis capítulo 1, alguém disse assim, haja luz. Ele decreta que haja luz e houve luz. O poder de decretar só pode vir de uma fonte onipotente, onisciente, onipresente, infinita, eterna, autoexistente, autossuficiente e soberana. Nessa categoria, eu só conheço um, o Deus Todo-Poderoso. Só ele pode decretar. Antes de mais nada, é preciso entender de onde surgiu no Brasil toda essa polêmica sobre determinar.
supostamente a gente estaria mandando em Deus. Da onde surgiu tudo isso? O líder da igreja neopentecostal no Brasil, da Igreja da Graça, afirma no livro dele, com o título Como Tomar Posse da Bênção, que existe uma palavra mal traduzida quando Jesus fala, e tudo quanto pedirdes em meu nome. Esse pedir vem do original aiteo e estaria traduzido errado, sendo correto exigir, determinar. Hoje, eu não quero nem entrar nesse quesito de estar traduzido errado ou não, porque somente pelo contexto você vai poder tirar a sua própria conclusão. Então vamos lá, analisa comigo. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Lendo esse texto isolado, é como se Jesus me autorizasse a pedir qualquer coisa, como se ele fosse um gênio da lâmpada. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Nessa hora, esse versículo isolado do contexto torna Deus uma espécie de gênio da lâmpada. É necessário levar em consideração o versículo anterior para entender o que de fato Jesus falou que eu posso pedir em nome dele. Olha só, o versículo 12 fala assim, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Quais as principais obras que Jesus realizava? Curar enfermos e expulsar demônios são as duas principais. Quando Jesus curava os doentes, ele pedia para a doença sair? Quando ele expulsava demônios, ele pedia para o demônio se retirar ou ele determinava e exigia que ele saísse? Jesus estava indo para o Pai e deixou essa função para nós. Então, nós podemos fazer o mesmo que ele no nome dele. É por isso que determinar não pode ter relação em passar em um vestibular, por exemplo. No contexto real, isso não faz parte do que Jesus falou que poderíamos fazer no nome dele. Um exemplo nos dias de hoje seria mais ou menos assim. Acompanhe comigo esse exemplo. Imagina que um amigo seu sofra um golpe e logo ele fala assim para você, eu vou atrás dos meus direitos. Essa frase seria o mesmo que eu vou pedir, exigir os meus direitos por meio de uma petição verbal ou escrito. Você percebe que essa palavra atrás foi mal traduzida, apesar de você entender o que o seu amigo quis dizer? Agora que você entendeu a real situação, qual conclusão você chega sobre o ato de pedir ou determinar? No nome de Jesus. Comenta aqui embaixo. A batalha espiritual é uma coisa muito séria. Eu não posso esquecer de atentar para as artimanhas do inimigo. Preste atenção nisso que eu vou falar. Se o diabo se disfarça de anjo de luz, para ele chegar para você com uma oferta travestida de vontade de Deus, é muito fácil. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ficar pagando para ver? Eu faço a minha parte. Eu decreto as promessas de Deus na minha vida, eu determino as promessas de Deus na minha vida e a vontade soberana de Deus sempre vai prevalecer. Independente do que aconteça, sempre vai prevalecer. O homem, deixa eu ver o que a Bíblia diz. Que o homem, o que é o homem? É como um vapor que logo se dissipa. E os seus anos passam como um breve pensamento. O Salmo 103, 104 diz que o homem é como a erva, como o mato. E seca, o vento assopra e não se achou mais o seu lugar. O Senhor também diz, quem é o homem para que eu me lembre dele e para que eu o visite? Nós somos pó e para o pó retornaremos. Não temos poder de decretar coisa alguma. Jesus falou assim, Daiane, qual de vós com todos os seus cuidados conseguirá acrescentar um côvado da sua estatura? Nós não podemos mudar nada. Concordo plenamente com tudo que o Paulo Júnior falou sobre o homem, sobre a gente ser tão pequeno assim. Eu concordo, diante de Deus, a gente é pó, a gente não é nada. Só que esse versículo que ele citou, sobre acrescentar um côvado da sua estatura, ele está no Novo Testamento e ele não tem a ver com nada relacionado a determinar. Se você pegar o começo da parábola, você vai perceber que Jesus estava falando sobre o homem que divide o seu coração entre buscar as riquezas e deixar o reino de Deus do lado. Então é por isso que essa parábola não faz sentido para encaixar na teologia da determinação, nesse ensino da determinação. Podemos orar para Deus. E se Ele quiser, estiver dentro dos seus decretos, debaixo da sua vontade, Ele pode responder. Se Ele não quiser, ninguém nem no céu nem na terra o fará fazer isso. Isso que ele falou também é algo que eu concordo 100%. Se ele não quiser,
nada na terra pode mudar isso, nada. Nada no mundo pode mudar a vontade de Deus. Por exemplo, olha esse texto de quando Jesus estava orando. Aconteceu isso com Jesus, como eu já mostrei no exemplo agora. Eu já mostrei no exemplo para vocês que Jesus orou de uma forma e no final ele disse: contudo, seja feita a sua vontade. Eu até comentei esses dias nos meus stories que as pessoas querem porque querem se assentar, né, nesse trono que não é delas. Então, esse ato de querer exigir de Deus, colocar Deus na parede, tratá-lo como mordomo, é pura arrogância, né, pastor? Porque não tem humildade nenhuma. Não tem como uma pessoa achar normal sentar no lugar de Deus, tomar o trono dele. Em nenhum momento as pessoas que entendem verdadeiramente o ato de determinar quer se sentar no trono de Deus, quer tomar o lugar de Deus. Muito pelo contrário. A gente só tem o poder de determinar algo por causa das promessas. É ao contrário. Se Deus deixou a promessa e eu posso decretar baseado na promessa que Ele deixou, eu só posso determinar algo que essa promessa aconteça na minha vida porque Ele prometeu. Então, eu não estou querendo alterar a realidade de algo que Deus já instituiu. Eu só estou assumindo aquilo que Ele já prometeu, que Ele falou. Então, é o contrário, isso está invertido. A pessoa poderia muito bem, em oração, pedir. A Bíblia nos orienta a pedir e não decretar, declarar. Você já deve ter lido aquele versículo que fala: nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Quando você lê esse versículo, qual das orações você faria? Você faria um pedido ou você faria uma afirmação? Olhando dessa forma isolada que eu falei, parece que os dois fazem sentido. Tanto pedindo quanto fazendo uma afirmação, uma declaração, faz sentido eu falar esse versículo. Parece que não muda muita coisa. Mas e se eu colocar o versículo 1 e 2 do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. E na linguagem original, fala assim: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Essa palavra, direi do Senhor, essa frase ficou estranha na linguagem original. Só que quando a gente pega e coloca essa palavra, direi, no original, ela é afirmativa sobre Deus. Então esse direi do Senhor significa afirmarei sobre o Senhor. E você pode encontrar essa tradução na linguagem NVT, falando do versículo 1 e 2. Colocando o contexto naquela promessa, qual das orações agora faz mais sentido para você? A de pedir ou de afirmar? E você falou um negócio interessante. Como é que você falou aí, Daiane? Pôr Deus na parede? Não, desculpa, eu vou sair na defesa de Deus aí, gente. Tem dezenas de igrejas, e principalmente a igreja que a Daiane participou, que diz que você, grão de areia, você, pontinho pálido no universo, podemos colocar Deus na parede. Sabe por que eles ensinam isso? Falta do estudo dos atributos de Deus. A gente nunca foi ensinado a colocar Deus na parede. Isso é um termo absurdo. Quem sou eu para colocar o Criador do céu e da terra contra a parede? Não faz sentido isso. Eu não estou mandando em Deus, eu quero que você entenda isso. Essa relação em que eu mando em Deus não existe. Isso está relacionado com a batalha espiritual. Deus deixou a promessa, o decreto, e eu só consigo decretar na minha vida o decreto dele. Então eu não decreto do além. Esse decreto é baseado no decreto dele. Eu decreto o decreto dele. Por isso que esse termo foi mal entendido. E por isso que é voltado para a batalha espiritual. Não tem como eu mandar em Deus. Não tem como. Desculpa, eu vou sair na defesa de Deus aí, gente. Repara nessa frase do que o Paulo Júnior falou. Eu vou sair na defesa de Deus. Eu não vou aqui falar que ele está defendendo Deus. É a gente que precisa de defesa. Eu tenho certeza que isso foi uma linguagem dele, uma linguagem de protesto contra um ensino falso. Mas é a mesma coisa quando eu entendo errado. Eu poderia agora entender a defesa de Deus que ele falou de uma forma errônea
e começar a crucificar ele aqui agora por causa dessa frase. Ele não acabou de falar quem é o homem para que Deus se lembre dele. Ele acabou de falar sobre todas as impossibilidades do homem. Então, como que ele pode defender Deus? Então, eu entendo que ele quis usar uma linguagem que é óbvio que ele não vai conseguir defender Deus. Eu volto a dizer que, como eu fui da mesma igreja da Daiane, eu nunca ouvi isso. De verdade, isso foi um equívoco. Eu nunca ouvi isso, nunca fui ensinado dessa maneira. Por quê? Porque existe um engano sobre esse ensino. Se você tirar Deus dessa reta, como se a gente estivesse mandando em Deus, colocando ele na parede, você vai entender que o que é ensinado sobre determinar é com relação ao diabo. Salmo 50, Deus vai repreender o povo dizendo assim, peraí, pensaram que eu era como tu? Vocês estão pensando que eu sou como vocês? A Bíblia diz em Isaías 40, com quem comparareis o Altíssimo? Salomão diz, nem os céus dos céus podem te conter. Meu Deus, Deus é grande, infinito, soberano. Querida, quando Isaías vê, em Isaías 6, o trono de Deus, ele vê Deus assentado no alto e sublime trono, os serafins, que são as criaturas mais majestosas, que têm 6 asas. A Bíblia diz que com 6 eles voam, com 2 cobrem os pés e com 2 cobrem o rosto. Porque se eles olharem 1/1000 de segundo para aquele que está sentado no trono, eles se desintegram. O universo, para você ter uma ideia, Daiane, os cientistas dizem que ele tem mais ou menos 94 bilhões de quilômetros de anos-luz. Significa que você pegar uma nave espacial e ela correr a velocidade da luz, 360 mil quilômetros por segundo, de uma ponta do universo até a outra, ele vai demorar 90 bilhões de anos para chegar. A Bíblia diz que esse universo, Deus mede com palmos. Deus mede os céus a palmos. E você e eu temos poder de pôr esse Deus na parede. Gente, tome cuidado com o que vocês estão fazendo. Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. É isso que a Bíblia diz. Então, o mais que nós podemos dizer é como Isaías. Ai de mim! É espetacular todo esse engrandecimento de Deus que o Paulo Júnior cita nesse momento. É muito forte mesmo. Deus mede com palmos essa distância infinita praticamente para nós homens. É espetacular, mas tudo isso faz sentido. Quando colocado no lugar certo, não tem nada a ver sobre colocar Deus na parede. Os dois já apresentaram conteúdos na internet que realmente transformaram a minha vida. Estou sendo sincero para vocês, diante de Deus mesmo. Tanto em músicas da Daiane quanto em pregações do Paulo Júnior. Teve uma ministração de louvor da igreja dele que foi uma das que me fizeram quebrantar, orar muito em casa. Então, eu espero ter clareado junto com vocês essa dúvida. Esse engano, eu acho muito louvável quando a gente quer pregar a verdade, só que a gente precisa olhar dos dois lados. E eu espero ter colaborado com esse entendimento e clareado a sua vida. Então, Deus abençoe, fique com Deus. Sigam a Daiane, sigam o Paulo Júnior, que são bênçãos demais. Continuem procurando Jesus. Deus abençoe. Um abraço.